Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros também de batalha espiritual. Pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria, pastor Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Muito bem, pastor Kenji. Bom tê-lo de volta. Depois de umas férias, né? Umas não. Para quem é pastor não é fácil, né? Para quem é pastor, o bom é quanto mais tempo pegar de férias, mais... Tem que descansar. Tem que descansar, mas também tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Então o pastor está de volta. Deus abençoe o pastor Kenji, pastor Edson de Faria e o nosso querido também pastor Silvio Martinez. E você que nos acompanha, sejam bem-vindos ao programa de Papo com a Bíblia. Muito bem. Ufa, ainda bem que o pastor Kenji voltou. É verdade. É uma responsabilidade muito grande. Boa tarde, pastor Kenji. Seja bem revindo, né? Obrigado. Pastor Silvio. Seja bem-vindo você também. Seja bem-vinda você também a mais programa de Papo com a Bíblia. Mais um assunto importante a ser conversado hoje. Deus abençoe. Graça e paz a todos os pastores aqui, pastor Kenji, pastor Oliveira, né? Pastor Edson. Motivo de alegria voltar aqui mais esta terça-feira fria. Pois é. Né? Mas a gente tem um tema muito quente aí para poder resolver. Dá para esquentar, né? Dá para esquentar um pouquinho aí. Tá bom? Muito bem, todos nós somos pastores da Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107. Nós temos cultos na segunda-feira, às 19h30, que é o nosso culto de oração. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso estudo bíblico. Domingo, pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o nosso primeiro culto de celebração. E o segundo culto, às 18h30. Eu quero convidar você fortemente para que esteja participando conosco em um dos nossos cultos. E na sexta-feira, nós temos um encontro especial, mas quem vai falar sobre isso é o pastor Silvio Martinez. Sexta-feira nós temos o grupo de apoio. O grupo de apoio é especial para os dependentes químicos e codependentes, os familiares, aonde que nós nos reunimos todas as sextas às 19h30 em Santa Maria, Santo André, Rua Ileia, número 28. Seja bem-vindo, né, para poder participar. Se você tem alguém conhecido, se você tem alguém que está com problema de dependência química, venha nos visitar e vai ser abençoado por Deus. Muito bem. E no próximo domingo, primeiro domingo de agosto, nós temos a nossa Ceia do Senhor, que será celebrada às 10 horas e às 18h30. Venha celebrar a ceia conosco. Muito bem, hoje nós temos um assunto bem polêmico. É o assunto sobre maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Eu vou ler um texto primeiro, que é o texto que muitos daqueles que defendem a maldição hereditária usam para dar base à sua argumentação, que encontra-se em Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 5. Não te prostrarás diante deles, dos ídolos, né? Nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Pastor Edson, qual é o conceito de maldição hereditária? Eu estava pesquisando e eu peguei uma frase que eu achei interessante. Maldição, né, em termos do que seria maldição, é ação ou efeito de amaldiçoar, maldizer, a vontade de alguém ou algo negativo, a vontade de que alguém ou algo negativo aconteça, ou até mesmo se fosse tipo de uma praga. Né? Então nós temos a ideia de que alguém pode chegar a amaldiçoar você e de repente até a própria a geração seguinte, né? E esse é um contexto, pelo menos que usualmente feito,
E dentro desse texto que nós vemos, aqueles partidários a esse movimento, eles entendem realmente que existe uma maldição hereditária. Ou seja, a ideia de que um ancestral, um antepassado tenha amaldiçoado sua família e as gerações futuras, essa é a ideia de maldição hereditária. De caso hereditário, né? Bom, biblicamente isso não existe. Tá? No decorrer da conversa a gente pode comentar, mas isso realmente, biblicamente, não existe. Eu estava vendo até um outro comentário sobre esse versículo que foi lido, que a colocação aí, em termos hebreus, dos judeus, por exemplo, não existe a palavra santidade dentro dos judeus, né? E por isso que fala, Deus é santo, santo, santo. Então, existe algum conceito dentro dos textos judeus que eles exageram para dizer alguma coisa que eles não tenham o superlativo. Né? Então, por isso que diz aqui, de gerações em gerações, até 1000 gerações. Então, é entendido que isso aí é um texto exagerado. Uma hipérbole. Hipérbole, não estava lembrando da palavra. Hipérbole. Justamente para dizer, olha, pode acontecer isto. Não significa que isso seria uma maldição. Tá? No decorrer da conversa, tem alguns textos que nós vamos dizer que a maldição hereditária não existe. Muito bem. Claro que aqui é um bate-papo, né? Nós respeitamos tanto aqueles que creem, né, na maldição hereditária, ou maldição familiar, se você quiser, e também aqueles que dizem que não creem, que não existe. Perfeito. Estamos batendo um papo. Agora, pastor Silvio Martinez, no seu ministério, com certeza, né? Porque o irmão lida, com dependentes químicos. E deve ter atendido gente cujos pais foram dependentes, os avós foram dependentes, né? E o rapaz hoje é dependente. E alguém disse que é uma maldição que segue na vida Como é que o irmão trabalha com isso? Bom, a gente fala de maldição, assim, depende pensar do que é uma maldição, como o pastor Edson falou. Se isso é uma maldição feita, né, que nem a gente fala, um trabalho feito do mal para poder amaldiçoar as famílias ou não. Eu vejo na área clínica, na área física, né, de exemplos de pais que bebem e os filhos vão atrás, pai, mãe, parentes, né, e esses têm a predisposição de também ser um alcoólatra ou um dependente químico, né? Mas foge totalmente da maldição. Isso não seria uma maldição. Não seria uma maldição. Seria um hábito que hábito genético que a pessoa adquire, o pai e a mãe adquirem, né? E no ventre, né, passa para o filho, né? E o filho tem essa predisposição. Não que seja maldição. Né? Porque todos são livres, todos assim. E ainda mais, né? Todos nós somos pecadores, herdamos, né, então, de Adão o pecado. Será que nós somos amaldiçoados, então, por Deus, porque Adão, né, e assim até a gente se reencontrar com Deus, voltar para Deus, temos que fazer algo para poder ser aceito de volta nos braços de Deus, né? Então, nós fomos amaldiçoados, então, né? Não, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, e tem pessoas que confundem o pecado com maldição. O pecado herdado é para que a gente reveja, né? Se arrependa, tenha fé no sacrifício de Cristo e tenha uma nova vida. Isso é primordial para nós, né, cristãos, que herdamos o pecado, agora estamos de volta, né, ao seio, né, de Abraão, ou senão a presença de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas falando que
familiares mesmo, né, dizendo que isso foi um trabalho que foi feito e que não consegue, tem que passar por isso mesmo ou não, né? Né? Mas eu não vejo, eu vejo como assim, a dependência química. Eu não tive ninguém na família, né, das minhas gerações que eram viciados em bebida ou droga. Eu fui o primeiro. Mas a partir daí, né, então eu não passei para frente isso, né? Entendi. A maldição foi cortada. Como que a maldição é cortada, né? Pode ser cortada? Pode, né? Se for do lado da maldição, eu não vejo o lado de maldição, eu vejo o pecado. Muito bem. Bom, o irmão falou sobre a quebra, né? A quebra da maldição hereditária, da maldição familiar. Nós conhecemos o movimento de batalha espiritual. Sim. Né? Eu lembro da falecida doutora Neuza Etioca, né? Que ela fazia, top, né? fazia seminários a respeito disso. E eu lembro que o estudo sobre maldição hereditária, maldição familiar, indicava que um antepassado, né, um ancestral, havia lançado uma maldição sobre a sua linhagem. Eles faziam regressão até. Exatamente. Então, quando a pessoa estava em sofrimento hoje, não sabia o porquê do seu sofrimento, então esse movimento de batalha espiritual fazia com que uma espécie de ritual, né, se voltasse para trás, né, se fizesse um regresso, né, uma regressão, para encontrar a geração onde havia esse antepassado que havia lançado a maldição. Então, um tataravô, um trisavô, enfim. Que tinha, então, que ir ao encontro desse antepassado e pedir perdão a Deus em nome desse antepassado para quebrar a maldição, né, para que isso não fosse adiante. Pastor Silvio de Oliveira, o irmão que já teve o trânsito pelo mundo pentecostal, Já. né? O que o irmão acha disso? Eu acredito, pastor, nós temos que ter muito cuidado com certos tipos de estudos sobre maldição hereditária. Eu creio que tanto existe como não existe maldição hereditária. Para quem entregou a sua vida para Cristo, né, não existe mais essa questão de maldição hereditária. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo fala aos Coríntios, né? Embora Jesus também, ele se fez maldito por nós, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas hoje eu observo que é importante, o pastor Silvio Martinez falou sobre cortar, né? Eu achei interessante essa palavra de cortar, porque nós temos essa responsabilidade, pastor, para a nossa posteridade. Porque muitas vezes nós estamos passando alguma coisa, né, que nós não sabemos, porque os nossos filhos, eles observam na gente. Os nossos filhos, eles não só os nossos filhos, as pessoas que nos conhecem como alguém, como referência na sociedade, eles ficam observando como que age o pastor. Por isso que eu falo hoje que hoje vale muito o nosso testemunho. E o testemunho para uma pessoa que não seja maldito para a sociedade, né, o testemunho é obedecer a palavra de Deus. Tá. Então, para o pastor, no seu pensamento, o crente não sofre uma maldição hereditária. Ele pode sofrer. Crente. Ele pode sofrer pelo seguinte, por falta de conhecimento da palavra, pastor. Porque assim, a palavra fala assim, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, o crente que é desobediente à palavra, ele vai sofrer um tipo de maldição, não maldição hereditária no sentido, mas de alguém falar mal dele. Porque a gente tem que entender a palavra maldição, né? A palavra maldição é de maldito. É uma pessoa que está... Só que assim, eu fiz um estudo sobre maldição, o pastor Jorge Linhares, né, lá de Minas, e uma das teses sobre maldição é que é assim, quando alguém lança uma maldição para um crente, para um cristão, né, se ele não der margem, aquela maldição volta para quem mandou. Porque todos nós estamos sujeitos a maldição, a ser maldito, a ser falado. Maldito é ser mal falado pelas pessoas. Aí que eu vejo o testemunho da pessoa, né, como crente. Entendeu? Por isso que eu falo assim, um crente, que ele não dá testemunho, ele é maldito. Os vizinhos não gostam dele.
Mas essa maldição que nós estamos falando Sim. Além, é uma praga que é lançada. Então, não, dessa forma eu não acredito. Eu não acredito nesse tipo de maldição, né? Porque nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque a palavra de Deus fala que nós temos que pôr o capacete da salvação através de Jesus Cristo. Então, se uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus e acredita que ainda tem maldição, né? Então ela não é salva. A opinião minha, ela não tem certeza da salvação. Então, o crente não tem a questão da maldição hereditária, não tem. O crente. O crente não. O crente não, mas se ele não tivesse convertido realmente, porque crente qualquer um pode ser. Se ele não tivesse convertido mesmo, né, tiver convencido, né, então ele está com maldição na vida, por exemplo, né, de acordo com os estudos sobre quebra de maldição hereditária, né, como o pastor Silvio Martinez disse, talvez a pessoa que entregou a vida para Jesus, para Cristo, né, uma nova criatura, mas não a questão de perdoar um antepassado que já faleceu, você nem conheceu, nem sabe como que era a pessoa, né? Mas muitas vezes a pessoa entregou a vida para Cristo, mas não perdoou o seu irmão, né? Então o cristão convertido, ele tem que perdoar o seu irmão, porque senão ele vai ser maldito no sentido de mal falado, não como no sentido de mística, entendeu? Da mística da maldição. Não existe mística de maldição para o cristão, para o crente. O crente convertido não existe mística, né, de que ele está carregando uma maldição hereditária. Isso daí, mas só que eu, quando eu me converti, fui batizado em 1982, faz 22 anos. 40. Né? Aliás, 22, nós estamos em 2022. Aliás, depois de 2022, eu faço a conta de 10 em 10. Então, 42 anos, pastor. Então, só que no começo, quando você é novo convertido, você não entende muito Eu fui para o seminário estudar a palavra para poder ensinar corretamente, inclusive sobre quebra de maldição. E para poder ensinar também corretamente. Só que no começo, quando você é novo convertido, dependendo da igreja, do ministério que você faz parte, eles vão ensinar isso daí, que você precisa quebrar uma maldição. Você não perdoa uma pessoa... Inclusive tem uma questão de, por exemplo, namorou uma moça, né, que a mãe dela não era crente e de repente a mãe dela lançou uma maldição sobre você, fez um trabalho lá com uma foto sua, entendeu? E a pessoa põe na cabeça, realmente, né, eu namorei com uma menina e a mãe dela fazia trabalho, né, e vai ver que por isso que não deu certo. Então a pessoa põe aquilo na cabeça. Vamos clarear, né? A questão sim, que agora não. Porque a maldição hereditária, a maldição familiar, né, diz respeito a uma maldição que acompanha uma família de geração em geração. Sim. Isso pode envolver, segundo aqueles que creem, um espírito maligno familiar que vai acompanhando as gerações dessa família. Essa quebra existe tanto, pastor, que está quando Deus chama Abraão. O que ele disse para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? Não no sentido que ele vai ser amaldiçoado. Entendeu? É que a gente não precisa se preocupar se alguém vai amaldiçoar a gente. Só isso. Bom, vamos por partes. Pastor Edson, a gente ouviu já situações em que o pai chega para o filho ou para a filha e diz, você nunca vai prestar para nada, você é um burro, você é um fracassado, você nunca vai conseguir nada na vida. E aí a criança, o filho, cresce ouvindo essas coisas e, de fato, de repente, realmente não dá certo, é um fracassado e vai falar, meu pai que lançou essa maldição sobre mim. É nesse sentido? Não. Eu vejo assim, pastor, querendo ou não, as palavras têm valor. Tem poder. E quem está recebendo a palavra também. Se não tem um pouco de firmeza, ela pode assimilar aquilo e de repente entender aquilo que fosse uma maldição. Não é. Né? Então, por exemplo, é questão até do próprio testemunho. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, meu filho não faz isso, meu filho é vagabundo, meu filho... E de repente a pessoa vai se tornar mesmo achando que aquilo é verdade. Porque talvez a pessoa não tenha uma característica de firmeza, então ela vai achar que realmente ela não vale para nada mesmo.
Então, mais no aspecto psicológico. Mas então. mais do aspecto psicológico, né? Não no aspecto de que seja uma maldição. Espiritual, de maldição. Jamais. Inclusive, eu estava lendo, quando nós comentamos sobre isso, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, ele fala bem claramente sobre isso. Né? Ele fala que o pai, sendo ímpio, não significa que, ou pecador, ou, né? Não significa que o filho também vai ser. Né? Aliás, tem até um ditado, né, que diz: nunca mais se falará que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. No versículo 2, né? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam. É uma pergunta, não é uma afirmação. Né? E na sequência fala isso, vocês nunca mais vão ouvir falar. Né? Então tem 3 pontos que Ezequiel fala. Fala de um pai que é ímpio e que o filho não necessariamente não vai ser. Não responde pelo seu pecado. Tem o filho de um ímpio que vira justo. Então, não é porque o pai era ímpio que ele vai ser justo ou injusto, né? Então, esse texto de Ezequiel, pelo menos na minha visão, é bem claro para dizer que maldição hereditária não existe. Quer dizer, a responsabilidade do pecado é pessoal. É pessoal. E fala bem claro também no texto, né? Que cada um vai ser julgado pelo pecado que cometeu. Né? Fala também, lá em Números, se não me falha a memória, fala sobre os que morreram no deserto. Em contrapartida, os filhos deles não foram amaldiçoados. Eles foram eles que entraram na terra prometida. Então não significa que a maldição. Eles morreram porque aquela geração pecou e Deus falou, porque vocês pecaram, isso não é maldição, porque vocês pecaram, vocês então não vão entrar. E só eles chegaram ali depois que o último daquela geração morreu. Então não é que eles sofreram maldição. E o povo estava achando, né? Que nós estamos sofrendo por causa dos nossos pais. Aí é uma questão até de consequência, né? Mas não que eles foram amaldiçoados. Então, o pastor Silvio de Oliveira deixou claro, então, que o crente não sofre com a maldição hereditária, né? Porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Exatamente. Não é? A nossa conversão, ou o sangue de Jesus tem poder ou não tem poder. Não tem, né? exatamente. Mas é uma coisa interessante em relação aos incrédulos, não é? Sim. Parece que ocorre algum fenômeno estranho, né, em famílias que não se entregaram a Cristo Jesus. O irmão concorda que, de repente, pode existir a maldição hereditária para quem não é crente? Pastor, eu não sei se a gente pode chamar isso de maldição. Eu chamo de consequência. Né? Porque se alguém anteriormente falou, vocês vão ser amaldiçoados até N gerações, né? É o que eu falei, é mais um fato psicológico do que um fato doutrinário. Porque a Bíblia não diz nada sobre os pais amaldiçoarem os filhos. Né? Não ensina isso. Né? E nós vemos que aliás, é maldito aquele que amaldiçoa seu pai, amaldiçoa seu exatamente, filho, né? É um dos primeiros com promessa. É um mandamento, né? com promessa. Com promessa, né? né? Amar os pais, né? Então, isso é questão de você honrar seus pais. Então, eu vejo que não existe realmente, em hipótese nenhuma, uma maldição hereditária. Que pode existir, talvez, uma consequência. Mal administração, é como falar, vocês são burros, você não sabe fazer. Você nunca vai saber fazer. Aquilo vai ficando tão arraigado na mente da pessoa que, de repente, ela fala, eu sou burro mesmo. Né? Já ouvi muita gente falar, eu não valho para nada mesmo. Meu pai sempre falava isso. Então, é mais uma questão de um tratamento psicológico do que algo que seja realmente uma maldição hereditária. Muito bem. Eu vejo, pastor, lá em 1 Pedro fala bem claramente, eu até cheguei a marcar um texto. Deixa eu ver se eu marquei bem aqui para não... Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Que vai dizer assim, no 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que eu vejo, depois vai até o vai 20, dizer, né, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O que existe, pelo menos esse texto me chamou a atenção, que algumas pessoas que entendem da maldição hereditária acham que você tem que fazer certos rituais para que aquela maldição seja quebrada. E em Pedro está dizendo que não. É através de Cristo que tudo que alguém pode desejar para você, em Cristo, pelo sangue de Cristo, ou seja, na nossa conversão, quando nós somos recebidos por Cristo, o seu sangue nos limpa de todo pecado, qualquer pecado. Né? E aí nós temos a verdadeira quebra de maldição. Exatamente. Se tiver alguma maldição, ela foi quebrada ali. Foi quebrada no ali. momento em que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Inclusive, é um termo que até o pastor Kenji usa bastante nos batismos: pecados anteriores, atuais e futuros. Isso. Quando aceitamos a Jesus Cristo, esses 3 pontos já estão perdoados. Suficiência. Então, se houve alguma maldição, alguém desejou, ali já está quebrado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos redime de tudo e qualquer coisa. Muito bem. Pastor Silvio, eu sei que o irmão lida com muita situação delicada, difícil, complicada, não é? Deve ter visto no seu ministério gente que se batizou, né, tal, né, e ficou bem, e era aquele crentão, e de repente teve uma recaída assim, pesada, né, e voltou à velha vida. Como é que o irmão explica essa situação? Você se batizou, né, tal, participou ativamente. Tal. Alguns dizem que não adianta, porque ele estava amaldiçoado, não importa o batismo dele, não importa a decisão dele, que ele iria cair do mesmo jeito. Nós não conhecemos realmente se a pessoa se converteu realmente ou não. Ou foi só um relampejo lá de poder estar juntos, né? Mas eu vejo no geral, né, pessoas recaindo, né, que aceitaram Cristo, né, estavam bem na igreja, indo bem na igreja, por fraqueza da própria carne, fraquecimento da carne, porque não alimentou o espírito. E se a pessoa se arrepender, volta de volta para o caminho do Senhor. Né? E a gente vê muito disso em relação ao meu ministério, dependência química, né? Sim, a pessoa vai, se for necessário, interna, fica 9 meses, sai, fica um bom tempo, né? Mas há propícios, momentos que a pessoa se relembra, né, de um prazer antigo lá, ou de uma situação que vem de contra, né, numa situação difícil que ele está passando, e vai recorrer em alguma química, né, para poder se passar, aliviar a sua dor. Mas eu não acho que seja um geral, né, essas pessoas que fazem isso, estão fazendo porque não tem Cristo. Não devemos julgar ninguém, primeiramente. E devemos saber, né, porque a pessoa já foi um adicto, já foi um dependente, né? Ela tem que lutar dia após dia para poder, né, se manter firme, né, numa vida de santidade mesmo, né? E aí é difícil, né? Principalmente um alcoólatra, parar, né? E assim, não ter recaída, né? Ou quando vem as situações contrárias, né, no início, depois que a pessoa está num tempo já firmes, né, eu vejo que não tem muito problema, né, mas não temos como, né, saber se a pessoa
realmente ela creu em Cristo, realmente ou não. Se converteu ou não. Né? E se entregou totalmente a sua vida ou não. Nós temos que ajudá-la. Ajudá-la nas suas fraquezas. Para levar ela, né, mostrar o caminho. Né? Sempre. Né? Todas as vezes que for necessário. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Não, 7 vezes 7, 70 vezes 7. E aí vai, né? E a gente, assim, temos visto pessoas que vai e volta, e depois se estabiliza. E tem pessoas que não, né? Mas o irmão viu algum caso em que ter lá o dependente lá, está sendo tratado contigo, o pai dele também foi, o avô dele também foi, tem esse caso assim? Tem esse caso sim. Por quê? Os ímpios, né? Aquele que não tem Deus, o ímpio, né? Não crê em Deus, né? Eles estão já condenados, já estão no mundo à mercê do nosso inimigo, maior inimigo. Então pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer qualquer coisa. E isso vai passando, né? A dependência do pai para o filho, do filho para o neto, né? Até que, né? Opa, peraí, né? Se eu seguir o caminho certo que Deus preparou, isso aí vai ser quebrado, assim, eu vou falar, não que é a maldição, mas a sequência vai ser quebrada por ele estar firmado, né, numa fé genuína em Cristo Jesus. E a fé é nosso escudo. Né? Vem os dardos inflamados, nós nos protegemos. E isso que nos dá a capacidade de ter força, né? Que nem a gente viu aqui, né? Se eu estou em Cristo, eu posso ser... Se alguém jogar uma praga em mim, eu vou recair? Não, por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se eu creio mesmo, né, em Cristo Jesus, que Ele me libertou de todo mal, de toda maldade, né, me deu uma nova vida, me deu uma salvação, né, aquilo que vem de fora não pode me atingir. Então vamos reafirmar. Por isso que é bom, né, pastor? A questão, pelo menos que a gente tem isso em mente, o discipulado. Né? Então, acho que em todo o setor, em todas as áreas, né? Se alguém, no caso do pastor Silvio, é discipulado, dificilmente também ele vai voltar para a vida anterior. Mas por isso mesmo que nós recomendamos a internação quando a pessoa é uma pessoa adicta grave, né? Por quê? Porque quando ele conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus preceitos, ela adquire forças para poder vencer o dia mal, né? Quando vem as adversidades. Muito bem. Isso é um discipulado, né? A gente tem que ensinar, né? Que nem os pais ensinam o filho, né, que caminha andar, que quando ele crescer não vai desviar dele. Muito bem. Recapitulando então, né? Então a maldição hereditária é a crença em que um antepassado, um ancestral, lançou uma palavra de maldição sobre sua família que se estende por gerações futuras, né? E que a pessoa, o seu descendente, se sente refém dessa maldição lançada no passado. E que para quebrar isso dentro do movimento de batalha espiritual, para quebrar isso você tem que observar certos rituais para que você possa quebrar essa maldição. Agora, o que nós estamos colocando aqui é que o crente não é refém de nenhuma maldição hereditária. Sim. O crente de verdade, né? O crente convertido, né? Porque o sangue de Jesus tem poder, né? Nos lava de todo pecado, né? Nós temos todo o perdão de Deus, o perdão dos pecados passados, presentes, futuros, enfim. Então, se há uma quebra de maldição, é através da conversão, né? Então, nós estamos admitindo aqui que o crente não passa por isso. Porém, nós lançamos uma dúvida aqui em relação àquele que não crê, aquele que é incrédulo,
né? Sim. Que pode acontecer qualquer coisa, né, É pastor verdade, Silvio? sim. Pode acontecer. Tanto que eu creio que muitas vezes uma conversão, pastor, não é de um dia para o outro, muitas vezes, né? Talvez a pessoa tenha um desejo de se batizar, entregar a vida para Jesus, mas muitas vezes ela não está convertida totalmente no sentido de entender o que é, na verdade, uma maldição, no sentido de... Porque quando se fala lá em Êxodo 20, que o pastor leu, Deus ele fala assim, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade. Ele não está falando de maldição, ele está falando de pecado, né? Então, a partir do momento que a pessoa entregou a vida para Cristo, como foi dito, nossos pecados são perdoados, né? Então, aí já não existe mais essa questão de maldição. Por isso que eu disse que existe e não existe. Existe para quem, né, não crê em Cristo, né? Existe, né, porque ela vai achar, né, que tudo para ela foi algo que foi lançado para ela. Tudo, né, para ela existe, mas para quem tem Jesus não existe. Não existe. Não existe. E se existisse, É. foi quebrado na nossa Quando conversão. Foi quebrado na nossa conversão, Conversão. com certeza. Entregamos nossa vida para Cristo. Por isso que eu acredito que é muito uma questão de obediência à palavra. A pessoa que se torna um cristão e obedece à palavra de Deus, ele dá testemunho da palavra, ele é uma pessoa que busca realmente a consagração, a santidade em Cristo. E não existe maldição. Mesmo que ele peque, todos nós estamos sujeitos a errar, né, pastor? Então, mesmo que ele erre, ele vai reconhecer. A pessoa que é incrédula, ela não aceita quando ela erra. Né? Ela fala assim, não, ela joga o erro por outro. Eu li um artigo, ainda esses dias, que se houve algum tipo de maldição, é quando o homem pecou. Exatamente. Então, esse foi desde o começo, É. o homem pecou e está previsto a morte para ele. Né? Não houve um Só arrependimento. que quando temos a salvação através de Jesus Cristo, se é que isso chama de maldição, É. esse pecado, essa maldição, ele é extinto. Extinto ali na hora da nossa conversão. Uhum. Muito bem. O irmão Sérgio Pomelli, obrigado por sua companhia aqui no nosso programa. Sempre, né? Né? Após ser nova criatura, é resistir ao diabo e ele fugirá. Gostei. Basicamente, vai direto ao ponto, né? Tiago 4,7. E Tiago também, 4,7, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas para trás ficaram. Muito bem, estamos no final do nosso programa já, não é? Puxa vida. E vamos orar, agora vamos Amém. pedir a Deus, né, que abençoe os nossos pedidos de oração, a vida dos nossos queridos ouvintes que estão conosco. Nós agradecemos já o carinho da sua audiência, sua companhia, o Sérgio Pomelli, a Célia Primo, a Cleusa Conceição, que pede pela saúde de sua família, Agatha Nayara, saúde, gravidez de risco, Agatha Nayara, a Regiane Canever, quanto tempo, Regiane, muito obrigado por sua companhia, Deus abençoe. Júlia Paruz está evoluindo na químio e na radioterapia. Márcia Adelaide, saúde, ela está com asma. Jaciara Lima, saúde. Vamos orar pela família do nosso querido irmão Fragão, a Eni, a Heloísa, o Humbertinho, vamos estar orando por eles, estão precisando. Pela Elaine Risse, que sempre está conosco, né, sempre acompanhando, e pelo seu pedido de oração. Não sei se você tem um pedido aí, você pode agora colocar diante do Senhor o seu coração e nós estaremos orando por você agora neste momento. E o representante nosso diante do altar de Deus é o nosso querido pastor Edson de Faria. Eu quero apenas salientar, pastor, eu não sei, não está o nome dele aqui, mas se você, Wellington Paulo, estiver nos ouvindo, você que nós oramos no programa passado, que você disse que queria e quis aceitar a Jesus Cristo, nós oramos, e eu creio que você nos acompanhou na oração. Tente entrar em contato com o nosso diretor, o Ed, né, informando, se puder, o número do teu telefone, algum contato, que nós gostaríamos de conversar com você, né, de forma pessoal, estar orando pessoalmente com você. Então,
E você também, né? Que você que participou do programa e quer saber mais a respeito de Jesus, sua salvação, seu perdão, a libertação de qualquer maldição, entre em contato conosco e nós teremos o prazer de falar contigo. Vamos orar. Vamos orar, sim. Amém. Maravilhoso e excelso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te louvar, Te engrandecer, dizer que o Senhor é o nosso Deus. Não temos outro Deus além do Senhor. Mas, ó Pai, nós queremos também agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sim, Deus. Mas, ó Pai, o Senhor sabe das nossas necessidades. Sim, Deus. Nós recebemos aqui os nomes de algumas pessoas, mas eu quero, ó Pai, colocar um nome que vai representar a todos. O nosso querido irmão Fragão. Ó Deus. Ó Deus amado, que o Senhor esteja com a Tua boa mão sobre esta vida. Amém. Nós amamos esse irmão, Senhor, em Jesus Cristo. Sim. E nós queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Amém. Com eles, ó Deus, abençoe também a sua esposa, Eni, seus filhos, nora, netos, ó Pai. Sim, Deus. Que a Tua boa mão esteja sobre cada um. Amém. A volta deles, ó Pai, cuidando e consolando e confortando os seus corações. Amém. Porque nós sabemos, ó Deus, que é uma hora terrível, é uma hora muito triste, mas nós confiamos, ó Pai, no Senhor, Sim, Deus. que o melhor vai ser feito. Sim, Deus. E assim como oramos por ele, colocamos todos os demais diante de Ti. Sim, Deus. Esses que foram colocados os nomes, aqueles que estão em nossos corações, ó Pai, nós colocamos, ó Deus, para que o Senhor faça a Tua vontade. Amém. E essa vontade nós sabemos que é a melhor para a vida de cada um de nós. Amém. Assim nós podemos orar agradecidos, porque estamos orando em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Edson, suas considerações finais? Para eu não esquecer, eu fiz aqui uma breve finalização, coloquei assim, pastor. Se alguém vier apavorar você com esse negócio de maldição hereditária, não se preocupe. Diga que você é um cristão verdadeiro e que você crê em Jesus, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele morreu em seu lugar. Então, se você fez isso, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esquece qualquer tipo de coisa que vão falar para você que não é bíblico. Muito bem. Pastor Silvio Martinez? Em Romanos 8:1, quero falar um versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não é amaldiçoado se estiver em Cristo. Amém. Amém. Pastor Silvio de Oliveira? Muito bem, pastores. Foi um prazer estarmos nesse tema, nesse programa hoje. E a minha palavra final é para aquelas pessoas que não têm certeza da salvação em Cristo, pode ter certeza. Entrega a sua vida para Jesus. Não existe maldição que vai te derrubar, que vai deixar de te abençoar, porque Deus é contigo todos os dias, como Jesus disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Mais uma vez agradecemos o carinho da sua audiência. Esperamos por você no próximo programa, em nome de Jesus. Até lá.